Olá, espero que todos continuem a manter-se protegidos nesta situação de pandemia em que estamos a viver. E realmente não é fácil ficarmos fechados em casa tanto tempo, mas temos que continuar a seguir as orientações dadas para a nossa proteção e para a proteção de outros. Hoje venho responder a 5 questões que me foram propostas pela editora a propósito do meu livro Apóstata, porque abandonei as testemunhas de Jeová. As respostas a estas questões estão mencionadas no meu livro, mas neste vídeo irei fazer um breve resumo e responder a elas da forma mais objetiva possível. Talvez algumas respostas vos surpreendam. A primeira. As testemunhas de Jeová sofrem alguma penalidade caso aceitem sangue ou são livres de escolher o tratamento médico? Bem, o ensino das testemunhas de Jeová sobre o uso das transfusões de sangue é um dos ensinos mais controversos da religião. Ele tem merecido ao longo das décadas críticas violentas por parte da sociedade. Muitas vezes, os representantes das testemunhas de Jeová afirmam que estas são livres de escolher o seu tratamento e que recusam as transfusões com base na sua consciência pessoal. Eles já chegaram até mesmo ao ponto de afirmar publicamente que não existem penalizações para uma testemunha que aceite uma transfusão condenada pela religião. Mas, na verdade, isto é totalmente falso. Qualquer testemunha de Jeová que aceite uma transfusão de sangue total ou dos 4 componentes principais do sangue, conforme a interpretação dos líderes, e isto inclui o plasma, os glóbulos vermelhos e brancos e as plaquetas, ela sujeita-se a ser considerada dissociada. Isto significa que, ao aceitar o tratamento médico proibido pela religião, é como se ela estivesse a afirmar publicamente que não mais deseja ser uma testemunha de Jeová. Assim, ela vai sofrer as consequências de alguém que foi expulso. Ela vai ser ostracizada, ou seja, sofrer a morte social, onde ninguém do grupo lhe poderá dirigir a palavra. Onde até mesmo membros da família que não vivem com ela na mesma casa devem cortar ao máximo a associação com ela. Daí que para uma testemunha de Jeová, a decisão de aceitar ou não um tratamento médico que potencialmente lhe poderá salvar a vida é colocado na balança com o perigo de perder todos da sua rede social e até mesmo familiar. É uma decisão difícil e cruel. Segunda pergunta. Será que as testemunhas de Jeová ganham dinheiro por pregar de casa em casa? Respondendo de uma forma objetiva e simples, não. Elas fazem um trabalho totalmente voluntário. Existem algumas testemunhas de Jeová, como os chamados pioneiros especiais e missionários, que são enviados para territórios isolados ou países estrangeiros, que recebem um valor monetário para estarem dedicadas inteiramente a esse trabalho de proselitismo. Mas é um valor praticamente simbólico, que cobre apenas ajudas de custo e muitas vezes é insuficiente para manter uma vida digna. Os líderes das testemunhas de Jeová enfatizam vez após vez que é a obrigação de um cristão pregar as boas novas do reino e que cada testemunha é responsável diante de Deus por fazer este trabalho. Dizem também que se a testemunha de Jeová não pregar, ela poderá ter culpa de sangue. Ou seja, ser culpada diante de Deus por aqueles que morrerem sem terem sido avisados da mensagem cristã de que este mundo está à beira do fim e que precisam converter-se à religião para serem salvos. A terceira pergunta é: será que as testemunhas de Jeová acreditam que são a única religião verdadeira? Bem, as testemunhas de Jeová ensinam que apenas elas têm ou são a verdade. Que apenas por meio de Cristo foi designado um servo ou um escravo fiel e prudente, conforme diz Mateus capítulo 24, versículo 45, e que é por meio dele que as testemunhas de Jeová conseguem então conhecer qual é a vontade de Deus e podem então fazer a vontade de Deus por estarem lealmente associadas com este escravo. Elas ensinam que todas as religiões no mundo são falsas, que estas ensinam doutrinas erradas, de modo a desviar as pessoas de conhecerem o verdadeiro Deus e até mesmo os seus propósitos para a humanidade. Elas acreditam que, em breve, os poderes políticos vão se voltar contra todas as religiões e que, ao se voltarem contra todas as religiões, vão destruí-las. E, no final, quando se voltarem contra a única religião verdadeira, então Deus vai intervir naquilo que se chama de Armagedon, ou Armagedão, a guerra do Deus Todo-Poderoso mencionada no Apocalipse. A quarta pergunta. Será que os homens de testemunha de Jeová não podem deixar crescer a barba?
Bem, desde o segundo presidente da Sociedade, da Torre de Vigia, J.F. Rutherford, que o uso da barba veio ser diabolizado. Na altura, Rutherford queria impor a sua presidência e o seu poder, tentando apagar os vestígios do anterior presidente e fundador do movimento dos estudantes da Bíblia, Charles Taze Russell. Condenar e não permitir o uso da barba foi então uma das condições impostas por Rutherford, visto que o anterior presidente usava barba. Assim, no Betel de Brooklyn, ninguém que tivesse barba era admitido. E até mesmo até os anos 80, apenas testemunhas de Jeová de origem latina era permitido usar o bigode. Existem alguns poucos países no norte da Europa onde se podem encontrar homens testemunhas de Jeová usando barba, porque culturalmente foi difícil de impedir. No entanto, na esmagadora maioria dos países, o uso da barba é apresentado sempre com uma luz negativa e como um mau exemplo a imitar. É apresentado como sendo mundano e nada digno para uma testemunha de Jeová. Em Portugal, a razão apresentada desde há muito é que o uso da barba poderia associar as testemunhas de Jeová à política ou a movimentos anarquistas. Alguns até mesmo diziam que isto associaria as testemunhas de Jeová aos comunistas. Por isso, qualquer testemunha de Jeová que deixe crescer a barba irá perder os privilégios da congregação e será pressionado e persuadido a tirá-la. Até mesmo testemunhas, pessoas que desejam se tornar testemunhas de Jeová, são persuadidas a tirá-las antes de se batizar. A quinta pergunta. Será que as crianças testemunhas de Jeová são doutrinadas a acreditar que todos os que estão fora da religião vão ser destruídos por Jeová? Bem, sem dúvida que sim. As testemunhas de Jeová, tanto nas reuniões como nos estudos bíblicos, são ensinadas de que este mundo está prestes a ser destruído por Deus, dando lugar a uma nova sociedade de pessoas justas. Assim, tanto adultos como crianças são ensinados que para serem salvos no dia do Armagedão precisam estar dentro da arca simbólica. A religião é a organização terrestre de Deus, que é composta apenas pelas testemunhas de Jeová. Até mesmo vídeos e ilustrações criados pela organização expõem as crianças a material visual que impressiona e conduz ao pensamento de que todos os que estão fora da religião serão destruídos por Deus, mesmo que sejam seus amigos ou parentes descrentes. Algo extremamente grave é quando um dos pais não é testemunha de Jeová ou deixa a religião e passa a ser encarado como alguém merecedor desta destruição divina. Eu, particularmente, conheço casos destes, em que após o divórcio dos pais, por um destes ter deixado a religião, as crianças são manipuladas e levadas a crer que o pai ou a mãe que saíram serão destruídos por Deus e não merecem ir para o paraíso. Isto tem implicações profundas na psique de uma criança e muitas vezes serve para manipulá-la e colocá-la contra o pai ou a mãe que deixaram a religião. Estas eram as 5 perguntas que me foram propostas pela editora, as quais eu respondi de forma muito objetiva e resumida, mas espero ter sido esclarecedor. Por isso, convido-vos a poderem conhecer melhor a resposta a estas questões de uma forma mais profunda através da leitura do livro Apóstata. E certamente que ao lerem este livro irão conhecer melhor então este universo das testemunhas de Jeová, o que é que as motiva, o que é que está por trás desta organização religiosa e como é que as pessoas são manipuladas, controladas e realmente de uma forma tão intensa que inclui realmente levá-las a fazer decisões de vida ou morte, como na questão das transfusões de sangue. E em muitos outros casos. Por isso, espero que leiam o livro, espero que gostem e aqueles que já leram, incentivem outros a ler também para conhecer este universo que a maior parte das pessoas desconhece. Espero que tenha sido esclarecedor, espero que tenham gostado e até uma próxima.